Olá pessoal, meu nome é Ayrton Alvarenga, sou ortodontista clínico da Morelli Ortodontia e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre colagem de brackets, desde o início da preparação até o final na sua remoção. Dentro da clínica ortodôntica nós criamos um passo a passo, um protocolo que tem nos ajudado a diminuir a queda de brackets. E é isso hoje, esse é o assunto que nós vamos falar. Queria me apresentar, meu currículo, eu sou ortodontista especialista pela Faculdade de Bauru, né? Sou ortodontista clínico da Dental Morelli e também tenho uma parte de desenvolvimento técnico, onde nós ajudamos nos projetos de desenvolvimento de produtos da Morelli Ortodontia. Também faço um atendimento ao cliente e se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema, teremos o maior prazer em atendê-los. É só você mandar um e-mail para saque@morelli.com.br. Então vamos lá, vamos à pergunta que talvez não tenha resposta. Quanto custa uma descolagem indesejável no seu consultório? Eu sei que é prejuízo, no meu consultório é prejuízo. E paciente sabe como é, paciente soltou uma peça, ele vai no seu consultório sem marcar horário, chega na sala de espera, ele fala assim, olha, soltou uma pecinha aqui, soltou um bracket, estava tomando água, né? Ou então ele fala assim, viu, estava comendo pão puma, sem a casquinha, e de repente a peça soltou. Aí todo mundo já olha, fica pensando o que está acontecendo. Então a sua imagem passa a ter uma imagem negativa. Além do que, pode gerar também um prejuízo financeiro. Se você pensar que você tem 1000 pacientes e solta 10 brackets por dia, ao final do mês você vai fazer esse cálculo e vai chegar a um prejuízo financeiro. Além do que, hoje o paciente ele é autodidata, né? Ele vai lá, digita no Google, soltou uma pecinha do meu aparelho, o que eu faço? Ele já vai lá, já tem um vídeo no YouTube ensinando, ele já vai, remove a ligadura, já corta o fio, quase que ele arranca a resina já do seu dente. E a hora que ele chega lá no seu consultório, o serviço já está pronto. Aí você vai ter que trocar o fio, vai ter que trocar a ligadura e o seu tempo de cadeira vai ser bem maior. Então nós não queremos que os brackets caem de forma indesejada. Essa é a ideia dessa aula, né? Além do que, a perda de esmalte, né? Toda a remoção, a gente sabe que tem risco de perda de esmalte. Então a gente pensa que tudo isso é negativo. E dessa forma a gente bolou um passo a passo para que você possa fazer no seu consultório e tenha sucesso nas suas colagens. A primeira coisa que nós vamos avaliar, e isso é muito importante, é saber por que os nossos brackets caem. Por exemplo, se você usa um bracket SLI, que é um bracket autoligado, e você coloca um excesso, você ali não percebeu aquele excesso, a hora que você vai abrir o clipe, ele vai soltar a peça. Isso é totalmente negativo. Ou você usa um bracket estético e você colocou um excesso ou uma falta e passa uns dias, fica uma mancha amarelada em volta do bracket. E aí aquele efeito estético que o paciente tanto quer, ele acaba não tendo e ele vai voltar e vai pedir para você retrocar, para você trocar a peça novamente. Soltura na mastigação. Dentes, brackets foram feitos para resistir à mastigação. Então, paciente, vida normal, ele vai comer arroz, ele vai comer feijão. Claro, não dá para comer pé de moleque, morder gelo, tampinha de caneta. Aí não há o que resista, os brackets vão soltar. Eu tenho problema de queda de brackets no meu consultório, é claro, mas não de forma aleatória, né? Simplesmente o paciente comendo e soltou uma peça. Isso é totalmente negativo e nós não queremos isso. Se você for colocar, montou seu aparelho, colocou a ligadura e soltou um bracket, isso não pode existir. Deve estar acontecendo algum problema durante a colagem de brackets. É claro que antes de você levar o seu bracket ao seu dente, você precisa avaliar os materiais, os produtos que você está usando em sua clínica. E para isso eu gostaria de apresentar os produtos Morelli. Primeiramente, nós temos o OrthoPrime, que é um adesivo fluido. E também temos o OrthoBond, que é uma resina com uma fluidez específica para colagem de bracket. Também temos o afastador labial,
que você vai usar para afastar, abrir o campo para a sua colagem. Ele é reesterilizável, você vai usar e depois você vai autoclavar. Você tem um marcador de banda, se você é um pouquinho mais velhinho como eu e gosta de usar o marcador de banda, é sensacional. Você tem uma pinça ortodôntica, você não vai usar a sua pinça de algodão, você tem uma pinça ortodôntica especial projetada para levar os bractes aos dentes. E você tem uma pinça ortodôntica para levar os tubos. Hoje, a maioria dos dentistas fazem colagem de tubos e você tem uma pinça específica para levar os tubos ao dente. E detalhe, dica, esse curso também tem muita dica. Você pode usar essa pinça para tubo para levar o segundo premolar superior. Muitas vezes é de difícil acesso, você tem que arremessar o bract para ele poder parar no dente. Então você vai com a pinça lateralmente ortodôntica e você leva o seu bract ao seu dente. Você tem o posicionador de bracts, que tem várias medidas e você vai usar de acordo com a sua técnica. E se você faz banda, você tem o riscador de banda, que vai marcar onde é o seu posicionamento do bract ou do tubo, e aí você vai fazer a soldagem e ali você tem os seus materiais. E agora nós temos o nosso novo lançamento da Morelli, que são as brocas e as pontas de polimento para remoção de resina de bracts. A broca de zircônia é uma broca multilaminada em cerâmica que você pode reesterilizar. Você vai usar e você vai fazer a desinfecção e você vai reesterilizar essa broca. E ela tem uma durabilidade de aproximadamente 50 dentes. 2 bocas e meia até 3 bocas você consegue usá-la para remoção de resina. Após o uso da broca de zircônia, você vai usar a ponta de polimento, que é um polímero especial que você vai fazer um polimento final, sem precisar não usar mais nenhum tipo de material para remoção da resina dos bracts. Claro, você pode também indicar ao seu paciente a nossa cera ortodôntica, que quando você termina de colar os bracts, você vai usar a cera ortodôntica para proteção e alívio e evitar aquelas ligações de final de semana que tem fiozinho machucando, aquela coisa que muitas vezes você não quer passar. Então você dá lá, todo mundo gosta de ganhar brinde, né? Então você dá para o seu paciente esse brinde, que é uma cera ortodôntica de menta para aliviar as urgências, principalmente de final de semana. E agora sim, vamos falar sobre a estrutura dental. Primeira coisa, é dente. Você vai colar o seu bract no dente, é uma técnica. Se você vai colar o seu bract em uma cerâmica, é uma outra técnica. Se você vai colar o seu bract em um dente de acrílico, que é o provisório, né? Você sabe que provisório é um problema. Que tem provisório em paciente que não é provisório, é dente de estimação. Então o paciente não quer perder aquele dente, ele quer colar o bract e ao final ele quer remover o bract sem estragar o dente de estimação dele. E aí nós vamos dar algumas dicas para você poder colar o seu bract sem ter problema na hora da remoção. Claro, se é uma coroa de metal, aí nós temos que pensar diferente. Talvez não seja a ideia colar, seja a ideia sim bandar. E você tem que avaliar a estrutura do dente. Hoje e sempre o diagnóstico é soberano. Nós temos que ter isso como nosso planejamento. Então você vai lá, você vai olhar para o seu dente, tem um tratamento de canal. E agora? Tem um tratamento de canal. É um problema? Não, o dente movimenta normalmente. Mas se a estrutura do dente está prejudicada, será que você vai querer uma supercolagem naquele dente? Ou você vai querer uma subcolagem? Você tem que avaliar isso. Isso é o ortodontista que avalia. Se você tem ali uma trinca é um problema. Às vezes criança cai, bate a boca na piscina, cai de bicicleta, cai de skate, e aí você não percebe. Você cola o seu bract e a hora que você remove, a mãe vem para cima de você e fala assim, ó, tá vendo? Essa trinca não existia. Foi você que fez a hora que tirou o bract. Então, trinca, primeira coisa, chama a mãe, chama o pai, olha, já existe essa trinca, eu vou fazer a colagem, a hora que eu remover, essa trinca vai permanecer. Não é culpa sua. Restauração extensa. Existe uma restauração que chama Otto. Não sei se alguém já ouviu falar. É oclusal e todas as outras. É o tipo de restauração que se você colar um bract, a hora que você tira o bract, sai o dente inteiro na sua boca. E aí sabe como é que é, né? A culpa é de quem? Sua.
do ortodontista. Então, nós temos que avaliar clinicamente, nós temos que avaliar radiograficamente a estrutura do dente para que a nossa colagem seja uma colagem de sucesso. E aí vamos começar do começo. Primeira coisa, tem que fazer a profilaxia? Tem que fazer a profilaxia. Ah, mas o dente do meu paciente está limpinho, não tem problema, ele acabou de escovar o dente, né? Nada disso, isso é protocolo. A primeira coisa que você vai fazer é a profilaxia com pedra pómez, né? Escovinha Robson, taça de borracha, e ali você vai passar na área que você vai colar, e depois, claro, ele vai cuspir, você vai lavar e vai remover todos os resíduos para que você possa passar para a próxima etapa, que é o ataque ácido. Então, tem que limpar? Tem que limpar, ok? Isso é protocolo, passo a passo. Nós não podemos errar. Lembra do Masterchef? Masterchef, quando ele vai fazer uma receita, ele põe tudo separadinho, tudo certinho. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não quer errar. E você não quer errar a sua colagem também. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, nós temos que entender algumas coisas. Antes de você colar o seu bract, a literatura preconiza que você espere pelo menos 7 dias antes da colagem. Por quê? Porque o flúor, né, durante a limpeza, existe a aplicação do flúor, o flúor diminui a solubilidade do dente, e isso pode afetar a sua colagem, né? Bicarbonato, né? Normalmente hoje o ortodontista também é clínico geral, então ele faz o aparelho, mas também ele faz limpeza, ele faz prótese, ele faz dentística. Então, se você for agendar o seu paciente para fazer uma limpeza, você vai marcar pelo menos uma semana antes. Sangue e colagem não combinam. Não adianta você querer misturar, que não vai dar certo. E claro, se você for usar uma pasta profilática, também está contraindicado devido aos componentes que tem óleo, e isso pode isolar a sua área de colagem. Então vamos lá, estamos quase chegando lá. Primeiro vamos secar os dentes. Os dentes têm que estar secos. Olhe a posição da seringa tríplice. Você vai ver em todos os nossos slides essa posição. Essa posição está sempre voltada para gengival. Por quê? Porque nós não queremos que essa saliva, esse fluido gengival, venha para a nossa área de colagem. Essa é mais uma dica. Parece que não é muito significante, mas colagem é somatória de erros. Se a gente começar a pular, no final a gente vai ver uma subcolagem e uma queda de bract precocemente. Então, secamos, vamos fazer o ataque ácido. Então, primeira coisa, já sabemos qual é a estrutura do dente. É esmalte, ok? Então, eu vou fazer como a técnica preconiza, de 15 a 30 segundos, de acordo com a literatura, e aí eu vou aplicar esse ácido na área de colagem. Não precisa atacar o dente todo, somente na área de colagem. Bom, meu dente não é um dente, é uma cerâmica, é uma porcelana. Para isso, eu não posso usar o meu ácido fosfórico, eu vou ter que usar um outro tipo. É um ácido fluorídrico a 10%, é o condicionador de porcelana. E aí vai a dica, toma cuidado, esse negócio é ácido. Se você não tomar cuidado, ele pode machucar, pode queimar a gengiva do seu paciente. Isso aconteceu comigo. Eu estava no meu consultório, eu fui lá aplicar, né, a seringuinha, ele é mais denso, e a hora que eu apliquei, explodiu o negócio na boca do paciente, ardeu tudo, eu lavei, mas graças a Deus o paciente não morreu, mas eu quase morri de susto, porque foi um estresse danado ali na hora. Então vale a dica, de vez de você colocar direto no dente, pega uma placa, um bloco de espatulação, aplica no bloco, vai com uma pinça e leva só na porção que você quer. Ah, então vale a dica. Se é uma resina acrílica, aquele dente de estimação do paciente que ele não quer perder, e você quer fazer uma retenção da sua colagem, como que a gente vai fazer? Isso a gente desenvolveu lá na Morelli. Você vai usar o monômero do JET, né? Então tem o pó e o líquido. Esse monômero você vai pegar um brush e vai aplicar por 2 minutos. Você vai aplicar no dente, vai esperar 2 minutos. Após os 2 minutos, você não lava, e aí sim você vai usar o adesivo e vai fazer sua colagem melhor. Isso vai criar uma retenção química e vai favorecer muito mais a sua colagem, né, mesmo sendo um dente provisório. Agora, claro, se é uma restauração metálica extensa, muito provavelmente você vai ter que bandar, e aí nós não temos como colar. Então, esses são os principais
agentes que nós vamos usar para preparar o nosso dente para a colagem. Ok, aplicamos o ácido e agora nós vamos remover esse ácido. E aí vai mais uma dica importante. Quem usou o aparelho sabe como é que é a hora de remover esse ácido. É um gosto horrível na boca, é um gosto amargo. Para que isso não aconteça, como que você vai fazer? Você vai pegar um algodão, um rolete de algodão, e vai passar com uma pinça e vai remover 90% desse ácido. E aí sim você vai lavar, né? Você vai tirar com o sugador. Nesse momento, é claro, o paciente não pode mais cuspir. E aí você vai ter a parte da secagem dos dentes, que é o próximo slide que nós vamos mostrar. Detalhe da seringa. Sempre a seringa está voltada para gengival, né? Para que aquele fluido gengival não venha para a sua área de colagem. Nesse caso, você tem que observar se o seu equipamento não está com umidade, que o aspecto final do ataque ácido é a parte esbranquiçada. Então, se não tiver esbranquiçada, é porque houve alguma falha. E uma das falhas pode ser o seu equipamento que esteja com umidade. Então, é importante você avaliar isso para que você não tenha uma colagem negativa de bractes ao final. Então, vamos lá. Vamos colar, né? Nós estamos quase prontos para a nossa colagem. Dica fantástica, número 1, né? Você deve, e se puder, você deve usar uma lupa. Essa lupa faz com que você enxergue melhor o seu excesso, que enxergue melhor o longo eixo, enxergue melhor o excesso de resina que possa ter em volta do seu bracte. Então, ela facilita muito a sua visualização e o seu tipo de trabalho. Eu uso lupa, e quem usa lupa sabe a diferença que é. O único problema é que vai acabar viciando. Você vai usar e depois você nunca mais vai querer deixar de usar. Então, vale a dica, né? Use uma lupa para você aumentar o seu campo de visão e colar melhor seus bractes. Ok, dente preparado, ataque ácido realizado, né? Região esbranquiçada, e aí nós vamos aplicar o primer, que é o nosso adesivo. E aí vai uma dica super importante, uma gota para cada 3 dentes. Eu, antes, não fazia assim, eu pegava uma gota e ia de molar a molar. Chegava no final, não tinha nem o cheiro da resina. Tá? Então, essa é uma dica, você vai usar uma gota para cada 3 dentes. Eu faço assim no meu consultório, eu pego um DAPEN, já mergulho ali 4 ou 5 gotinhas e deixo preparado para na hora de colar, eu aplicar diretamente ao dente. Então, frisa bem, 3 dentes, cada gota para 3 dentes, ok? Então, aplicamos o primer. Precisa fotopolimerizar? Não precisa fotopolimerizar. Essa é uma dica muito importante também. A única coisa que nós temos que fazer é jogar um jato de ar de maneira suave para uniformizar essa película de adesivo que está em cima do dente. Então, você vai aplicar uma gota para cada 3 dentes, e aí você vai com um jatinho de ar suave uniformizar essa película que vai se criar em cima do dente. Precisa fotopolimerizar? Mais uma vez, não precisa fotopolimerizar. Você vai ganhar tempo com isso e vai ter uma melhor adesão do seu bracte ao dente. Outra coisa que nós podemos fazer também para melhorar a nossa colagem. Nós fizemos alguns estudos em bractes metálicos e cerâmicos e compósitos e chegamos à conclusão que quando você aplica o primer na base do bracte, você consegue uma adesão 20% maior. Então, sabe aquele paciente que você já sabe que vai dar problema? Chegou no consultório, ele já vem com aquele bonezinho virado, você já olhou, ele já falou assim, eu odeio o aparelho, eu não quero saber de aparelho, e a mãe fala, não, ele vai pôr, porque se ele não pôr, vai ter problema, e aí você já tem um paciente que você já tem um diagnóstico dele, então você não vai errar. Então, o que você faz? A mesma proporção, uma gota para cada 3 bases, e você vai ter 20% de adesão a mais na sua colagem, tanto para o bracte metálico, tanto para o bracte cerâmico. No composite, que é o nosso bracte de policarbonato, a única diferença é que você vai deixar 2 minutos aplicado. Você vai aplicar uma gota de primer ali e vai deixar 2 minutos para ter uma maior adesão na hora de você colocar a sua resina. Ok? Então vamos lá. Próximo passo. Nós vamos
passar aqui, revisando, né, passando o primer. Esse slide mostra como se deve aplicar o primer na base, com um brush, né, uma gota, e aí você também vai fazer um jateamento de forma suave para espalhar esse primer. Dessa forma, você não precisa fotopolimerizar também. Então, não polimeriza o primer no dente e não polimeriza o primer do bract, ok? Então, vamos lá. Estamos chegando a hora de colar os bracts. E aí sim, aí você vai pegar sua resina, o Orthobond. Eu faço assim no meu consultório. Eu tenho uma pinça, e essa pinça, né, eu aperto a bisnaga e removo a quantidade ideal para se colocar na base do bract. Se você pegar e colocar direto na base do bract, eu fazia assim também. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Muitas vezes vai além do que você quer. E aí, a hora que você vai pôr, sai uma quantidade excessiva e esse excesso vai atrapalhar a sua colagem. Então, protocolo. Lembra que eu falei? Colagem é protocolo. Então, nós vamos pegar uma pinça, passar essa resina direto para a pinça e levar a base do bract. Aí vai o pulo do gato, agora é a hora. Quando você vai colocar essa resina na base, você tem que condensar. Hoje os bracts são diferentes, eles têm micropinos. E esses pinos e essa resina precisa fluir para dentro desse pino. Então é obrigatório você condensar. Você pode usar a espátula ou também você pode usar um brush. Você embebe um pouquinho de novo ali no primer e você condensa ali. E aí a sua resina vai fluir para dentro dos seus pinos. Muitos bracts caem nessa hora, porque você não faz esse tipo de procedimento. E é claro, o aspecto final, né, quando você coloca a sua resina no bract, ela tem um formato meio piramidal, uma montanha, do jeito que você quiser. O importante é você preencher toda a base do seu bract. Importante, né? Eu faço assim no meu consultório, e aí você pode avaliar se isso vai ser uma coisa positiva para você também. Como que nós fazemos lá? O paciente está na sala de espera, tudo tranquilo, eu estou pronto para atendê-lo, já pergunto para minha secretária que tipo de bract ele vai usar. Ele vai usar o bract cerâmico. Ok, então preparo os tubos, preparo os bracts cerâmicos, e eu pego a minha mesa clínica, eu pego 10 pinças, eu pego 2 pinças para tubo e posiciono todas as peças, todos os bracts de acordo com a minha colagem. Nisso, ela já passou o primer, ela já tirou o excesso, ela já pôs o adesivo, está tudo pronto para eu colar. Eu coloco uma outra bandeja em cima e aí eu chamo o meu paciente. Percebe o tempo que você ganhou com isso? E sem contar aquela situação estressante, né? Você vai, abre a caixinha de bract, aí você pega um bract na hora, cai no chão, aí fica aquela sensação complicada, aí você vai mexer, cai, derruba tudo. Então, ó, Masterchef, sem estresse. Tudo certo, material certo, tudo preparado. Evite estresse na hora de colagem, que sua colagem vai ser melhor. Então é assim que eu faço, eu deixo tudo preparado, o paciente vem, a gente já brinca um pouquinho, quebra o gelo, ele já senta na cadeira, eu já faço a limpeza, faço o ataque ácido, e a minha secretária vai dando para mim e eu vou colando os bracts. Faço geralmente de molar até incisivo, assento, posiciono, fotopolimerizo, do lado esquerdo, do outro lado a mesma coisa, molar até incisivo, assento, fotopolimerizo, e hoje eu demoro de 15 a 20 minutos para fazer uma colagem. No meu consultório, lá na Clínica Morelli, a gente gasta a maior parte do nosso tempo ensinando o paciente a escovar e os cuidados que ele tem que ter pós a colagem do aparelho. Tá? Então é importante, isso daí é protocolo, né? É maneira com que a gente faz, né? Sempre preocupado em ganhar tempo e não passar estresse na hora da colagem. Dica importante, não recomendamos o uso de resina de restauração. Resina de restauração, ela tem carga, ela tem uma densidade, e aí a hora que você vai posicionar o bract, ela não infiltra na base e cria uma bolha. E muitas vezes é o caso de recolagem de bracts, porque não tem resistência à colagem. Então, assim, cada coisa no seu devido lugar. Então, se você tem um material específico para colar bract, use um material específico. Não dá para usar tudo para tudo. Não dá para usar para resina de restauração, para fazer provisório, para colar bract. Então, nós temos que ter materiais específicos. Lembra do Masterchef? A coisa certa para o momento certo. Então, vamos lá. Então, vamos colar. Primeira coisa, nós vamos posicionar, nós vamos assentar
esse bract ao dente. Sempre importante aparecer o excesso. Se você posicionar o bract e não aparecer o excesso, muito provavelmente faltou o adesivo. E aí você tem que repetir o processo de novo. Observe, esse excesso ele pode ser removido com uma pinça ou com um microbrush. Eu faço assim, eu vou lá, mergulho de novo no meu primer e passo em volta do bract, removendo o excesso e ao mesmo tempo fazendo um vedamento marginal. Isso faz com que a minha colagem melhore mais ainda a retenção, evitando infiltração marginal. Então esse momento é um momento importante. O dente tem que ser assentado. Você vai pegar a sua pinça ortodôntica, vai pegar a lâmina posicionadora, que é milimetrada, e aí você já pode conferir já mais ou menos a sua altura, e aí você vai fazer uma compressão. Assim vai aparecer um excesso, esse excesso removido. Lembra que você está com a lupa, você está enxergando bem aquilo lá, remove o excesso com o primer, e aí você já está preparado para colocar o fotopolimerizador para fazer a sua colagem. Você está quase terminando. E aí vai um detalhe importante. Aparelho fotopolimerizador. Alguns dentistas têm assim aquela questão da relíquia, né? Ele tem o fotopolimerizador que ele ganhou ou que ele comprou no primeiro ano do seu consultório. Então vai a dica, lâmpada não dura para sempre. Tá? As lâmpadas vão perdendo a sua potência e aí você não percebe porque ela não vai diminuir a luz, mas ela diminui a intensidade e aí você começa a ter queda de bracts por causa da fotopolimerização. Então, no mínimo, o aparelho de fotopolimerizador ele tem que ter 300 miliwatts de potência. Hoje a gente usa muito o LED, né? O meu LED tem 900 watts de potência. E aí você pode administrar esse tempo. Se você tem um aparelho de 300, você vai ter que deixar 40 segundos em cada face do bract para você ter uma polimerização adequada. Mas se você tem um foto que tem 900, 1500, você pode reduzir esse tempo para 20 segundos. Tudo é tempo, é clínica, né? E aí você vai colar, você vai polimerizar, tenta chegar com a ponta o mais próximo possível desse bract, sem tocar, para ter um efeito melhor de intensidade de luz. Tá? Então nós estamos prontos, nós acabamos de colar, o bract está fotopolimerizar, e vale a pena, de novo, só reforçando, né? Se o seu foto tiver com a bateria fraca, não vai ter jeito, você vai ter problema na sua colagem. Se a lâmpada, a vida útil dela já foi comprometida, você vai ter que pôr a mão no bolso, vai ter que trocar a sua lâmpada. Se tem sujeira, né? Às vezes forma aquela resina na ponta, que é normal, você tem que tirar aquela resina, porque aquilo lá vai interferir na sua colagem. Saquinho plástico, né? A gente adora saquinho plástico, né? Tudo tem saquinho plástico. Então, tira o saquinho plástico, né? Pode pôr ali, não vai contaminar o seu paciente, ele não vai ter nenhum problema. Aí depois você faz a sua desinfecção e coloca de novo o saquinho, né? Ponta mal encaixada, enfim, são cuidados que você tem que ter com a polimerização. Polimerização é o final. Não adianta você fazer todo um preparo e se na hora de polimerizar você falhar. E aí o seu insucesso vai aparecer com a soltura de bracts. Remoção. E aí vem, né, o final. Nós terminamos o nosso tratamento, o paciente ficou com a gente 2 anos, 3 anos, e aí nós vamos remover. Se o bract é metálico, não tem problema. O bract metálico sai tranquilo. Você vai usar o seu alicate de preferência, o alicate de remoção de bracts, o seu alicate de corte de amarrilho antigo, o seu Veigard, eu não sei. O alicate que você tiver acostumado a usar é esse que você vai usar. Mas se o bract é cerâmico, você vai ter que tomar alguns cuidados, porque durante a remoção pode haver a fratura da garra pelo material que é friável. E aí nós temos uma dica muito importante. Você vai pegar uma broca diamantada com muito cuidado, você vai criar um eixo, uma linha de fratura entre as garras. Assim que essa linha apareça, você vai forçar com o seu alicate de mésio a distal e você vai soltar as 2 partes faltando e aí sim você vai fazer a remoção da resina que sobrou. Essa é uma dica importante, que na hora que você vai tirar o bract cerâmico, ele está bem colado, você pode enfrentar esse tipo de problema. Ok? Então vamos lá. Agora sim, nós vamos remover o adesivo. E aí vem o nosso lançamento, a broca de zircônia
multilaminada para remoção de resina, em baixa rotação, a seco, não precisa pôr água, tá? A seco para você visualizar melhor, não aquece o dente, porque ela tem um poder de corte muito forte, então você tira rapidamente, você não chega a forçar o seu dente na hora da remoção, tá? E ela vai fazer com que você evite discos abrasivos. Só ela, sozinha, é suficiente para remover quase todo a sua resina que está aderida ao seu dente. E aí, logo em seguida, você vai entrar com a ponta de polimento. A ponta de polimento, ela tem um detalhe importante, ela é descartável, diferente da broca de zircônia, que você vai reutilizar, você vai limpar, e ela tem uma propriedade muito importante, que a resina não fica entre as lâminas. Depois nós vamos apresentar um vídeo para vocês, e vocês vão perceber que toda essa resina é jogada para fora e não para dentro da lâmina, o que facilita muito a limpeza e depois a esterilização. Normalmente, em nosso consultório, nós conseguimos tirar quase 3 bocas, aproximadamente 50 dentes com a broca de zircônia. Mas a ponta de polimento é descartável, é uma ponta para uma boca. Por ser um material mais fraco que o dente, durante o polimento, durante a remoção, você vai perceber que ela vai se desfazendo e vai formando tipo uma borracha. E ao final você não tem como reutilizar e você vai ter que descartar essa broca. E agora quero apresentar para vocês o vídeo, né, ao vivo, né, da nossa remoção, usando a nossa broca de zircônia e a ponta de polimento. Né? E aí você vai observar aquele detalhe que eu falei da remoção da resina, né? Ele jogando para fora essa resina. Então você vai pegar em baixa rotação, né, a broca de zircônia, que é a branquinha, e você vai passar na face do dente onde está a resina. Você vai logo perceber que vai começar a soltar essa resina para a boca do paciente, porque ela não adere entre as lâminas. Olha que interessante esse vídeo, como você consegue observar bem claramente esse efeito da broca. Mais claramente, olha como fica legal essa remoção. Ele é muito rápido. Sendo a ponta arredondada, quando você chega próximo da gengiva, ela não fere a gengiva. Às vezes você vai remover um aparelho, tem aquela gengiva hiperplásica e você não consegue tirar a resina que está ali muito próximo da gengiva. Por ela ter essa ponta arredondada, você consegue remover sem ferir a gengiva do paciente. E aí a ponta de polimento. Fazendo movimentos circulares, né? Dá para observar o polimento final e se ficar algum resíduo ainda, esse branquinho, algum resíduo ainda de resina, observe como ele vai remover e polir ao mesmo tempo. Ao final, a broca começa a ter a sua capacidade já diminuída, porque ela é descartável. Então tá aí a nossa modelo, né, no consultório da Morelli, e a gente fazendo a finalização da remoção. Polimento final. E agora, né, para a gente finalizar a nossa apresentação, um conceito para você saber se você colou bem ou não o seu bracket
é a quantidade de resina que fica no dente e no bracte. O ideal é que fique meio a meio, uma parte no dente e outra parte no bracte. E aí você vai ter uma prova que você fez uma boa colagem. Bom, eu acho que essa é uma questão muito, eu acho que talvez não seja a prática de nenhum ortodontista, né? Reutilizar os bractes. Porque durante a remoção desse bracte, ele vai se deformar, ele vai ter algum tipo de problema. Então, não vale a pena reutilizar os bractes, mesmo porque é muito barato, né? Eu acho que essa questão era uma questão mais do passado, onde você, devido aos bractes serem muito caros, você reutilizava. Hoje, um paciente vem no meu consultório com uma peça solta, eu não uso, eu não reutilizo, eu vou e coloco uma nova, porque eu não quero ter risco que ele volte de novo ao meu consultório com aquela peça solta. Então, reutilização de bractes, eu acho que esse negócio já está bem claro para nós, né? Não vale a pena de nenhuma forma. E aí eu queria falar uma coisa muito importante, que são as bases dos bractes. Hoje, os bractes mudaram. Não dá mais para colar como você colava antigamente. Então, tudo mudou. Hoje, poucos bractes são telados, apesar de serem jateados e preparados para você poder colar o seu bracte, eles estão cada vez sendo menos usados. Porque hoje existe um bracte que chama injetado, que foi confeccionado de forma única. Esse bracte ele é tão bom que ele tem uma curvatura mesiodistal e cérvico-oclusal. Quando você leva ao dente, ele assenta, ele para na posição correta. Se você levou o bracte e não ficou bom, é porque você levou errado, porque ele é anatômico, a superfície do seu dente. Então, isso facilita muito a sua colagem. Ele tem um entalhe, um V, que você leva a sua lâmina posicionadora e você assenta esse bracte, remove o excesso, sem que você tenha nenhum problema durante essa fase. Então, os bractes mudaram, né? Hoje você pega um bracte cerâmico, eu não sei se todo mundo sabe, o bracte cerâmico, ele não tem pino, ele tem cavidades. E aí vai aquela dica da condensação, por isso que é importante, porque se você está usando uma resina de restauração, ela não vai entrar nessa cavidade. E a hora que você for pôr a ligadura, vai soltar. Então esquece, vamos usar o material correto para o trabalho correto. Então você vai usar um adesivo, uma resina para colagem de bractes. E aí você vai, porque ela tem uma fluidez específica, você vai conseguir atingir essa cavidade e vai criar ali uma massa suficientemente para dar uma resistência para esse bracte. Então mudou, né? As coisas mudaram, né? Aí você pega um bracte composite, ele tem um formato diferente, ele tem pino diferente. Então você tem que conhecer o material que você está usando. Lembra da lupa que eu falei? Aproveita a lupa e vê a base, e vê como que você está colando os seus bractes. Então é isso. Espero que com esse vídeo você possa melhorar a sua colagem, que você tenha menos problemas de recolagem, que você tenha sucesso na sua ortodontia. Muito obrigado a todos.